Gurizada, o negócio é o seguinte, vitória importante do Internacional fora de casa na noite desta quinta-feira, impondo 1-0 sobre o Curitiba. Com o resultado, o Inter, enfim, entra na primeira página da tabela de classificação e assume o 8º lugar. Neste meu vídeo, as circunstâncias e consequências da vitória do Internacional sobre o Curitiba. O vídeo é para KTO.com, a minha casa de apostas. Este é o cupom promocional MENEGAS, cupom que te assegura uma bonificação já na arrancada. Tu entra na KTO, é KTO.com, cadastro simples, fácil e rápido, e aí vão te perguntar se tu tem um cupom promocional, e tu tem. É MENEGAS com S, para ganhar 20% de bonificação em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para te divertir, joga com responsabilidade. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir a vitória do Inter fora de casa. E importante, para a tabela e também para o estado anímico da equipe de Mano Menezes. Eu começo dizendo para vocês que o primeiro tempo do Internacional foi preocupante. Pode ser uma estratégia de Mano Menezes, visto que o time ainda está buscando recuperar o bom condicionamento físico. Mas o Inter jogou com o freio de mão puxado, a ponto de Mano Menezes já mudar a equipe antes mesmo do intervalo. Antes de seguir adiante, eu quero convidar a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho. O like de vocês me ajuda, faz realmente o canal crescer, dá o teu joinha ali. E aqui nesse cantinho, ó, eu tô deixando o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, convidando a todos vocês para que se inscrevam lá, para a gente aproximar ainda mais a nossa relação. Rômulo, Johnny e Campanharo, um esquema com 3 marcadores, Alan Patrick liberado para a armação, no primeiro tempo não funcionou, Pedro Henrique pela direita, Luiz Adriano centralizado. Mas o Internacional criou muito pouco. E o Internacional tinha espaços, inclusive, no setor de marcação, nesta primeira linha do meio-campo. A ponto de Mano Menezes desistir desse esquema com 3 marcadores. E a 36 minutos já realizar a primeira troca. Colocando o extrema Jean Dias, que entrou neste primeiro tempo pela esquerda, e retirando o Campanharo, desmanchando o sistema com 3 marcadores. E Mano acertou, porque Campanharo realmente não fazia uma boa partida. John, a 45, fez uma defesaça, fez num chute do Aleph Manga, uma defesa improvável, salvando o Internacional de fechar o primeiro tempo com derrota parcial. Veio o segundo tempo e o Mano trocou os extremos de lado. Passou o Pedro Henrique pela esquerda, Jean Dias para a direita. Mais uma vez deu certo. Mas o Inter acordou, o Inter teve outra disposição. A impressão que eu tenho é que o Inter no segundo tempo decidiu jogar. Estava frente a um adversário que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, que não vence um jogo há mais de 5 meses e que no Campeonato Brasileiro, candidatíssimo ao rebaixamento, tem 5 empates e 6 derrotas. O Curitiba não venceu nenhuma partida. E o Curitiba, pelo menos no primeiro tempo, jogou quase que em condições de igualdade com o Inter. Na segunda etapa mudou o panorama do jogo, o Inter foi protagonista, tomou a iniciativa, partiu para cima, Alan Patrick cresceu no jogo, Pedro Henrique pela esquerda, embora em condição de impedimento em 2 lances importantes, estava muito movediço, muito participante, e ele foi o autor do lance capital. Sofreu o pênalti a 18 minutos, num passe que recebeu e que estava driblando o marcador, sofreu a penalidade incontestável. O próprio Pedro Henrique bateu, e ele é bom cobrador de pênaltis, e colocou o Internacional em vantagem 1-0. A partir daí, o John fez mais uma grande defesa, já na metade deste segundo tempo. Mas o Inter conseguiu amordaçar o jogo e não deixou de atacar. O Internacional chegou em alguns momentos com boas perspectivas e pecou um pouquinho, ou no penúltimo passe, ou na finalização. Poderia ter feito, inclusive, o 2-0. Mas esta vitória, depois de uma parada técnica de data FIFA, é importante. Reanima o time,
dá uma mobilizada no aspecto emocional do grupo. O Inter já tem uma espiral que começa a virar com os últimos resultados, com a chegada de Ener Valencia, que na segunda-feira será apresentado com uma grande festa no Gigantinho, e depois, sim, aí tem, no dia 28, o jogo decisivo contra o Independiente Medellín pela Libertadores da América. Antes disso, no domingo, 6h30, também fora de casa, em Belo Horizonte, o Inter encara o América, que precisa urgente, perdeu para o Grêmio também nesta noite de recuperação no Campeonato Brasileiro. Compartilho com vocês que não farei cotação desse jogo do Inter, porque teve um momento em que o jogo do Grêmio e o jogo do Inter foram concomitantes. Como eu não quero ser injusto, nem com um nem com outro, a gente pode perder algum detalhe da avaliação individual. Eu apenas destaco que John, na minha opinião, foi o melhor do Inter, preponderante em 2 lances. René, na minha opinião, não fez uma boa partida mais uma vez. Campanharo ainda mais abaixo. Alan Patrick cresceu no segundo tempo e foi decisivo. E Pedro Henrique também teve uma atuação interessante. Foi proponente, foi protagonista da vitória e foi decisivo no lance capital da partida. Mano Menezes mexeu bem 2 vezes, teve coragem para mexer antes do intervalo e mexeu bem também no segundo tempo, colocando o Luca e o Taô Lara diante de um Internacional que já perdia um tanto do seu fôlego. Este é o resumo de Curitiba 0, Inter 1, vitória importante da equipe colorada. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. O vídeo é em nome da KTO, a minha casa de apostas. Cupom promocional MENEGAS com S, cupom que te dá uma bonificação de 20% no primeiro depósito. KTO.com, todo mundo inscrito lá, não esquece, o cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada, vai, um abraço.